Bora, cara, acorda. Pra quê? Eu tenho um... Eu acho que ele tá fazendo o quê aqui? Todo torneio a gente fica ansioso, isso que é bom. Quando a gente perder isso aí que dá o problema. Friozinho na barriga acabar, já era, né? Chamamos ao pódio a dupla campeã, Guto e Arthur! Tá, evitar o máximo de fazer movimento interior. Tá. Esse interior eu sei que você já tem. Tá. A gente tem que ganhar o exterior. Então no 2 a 2 que a gente for fazer, tenta fazer o reto e exterior. Reto, movimento reto. Fez um pouco lateral de novo. Vai só prestar atenção. Fez lateral de novo. Reto, quero que você dê reto. Melhorou, é essa. Pra mim, a gente vem trocando bastante, na verdade, desde que eu chamei o Arthur pra vir jogar com a gente. É uma pessoa que eu gosto de trocar, de falar de parte técnica, principalmente, uma pessoa que eu confio. E quando a gente começou a conversar, que eu quis introduzir o assunto pra ele, ele falou, não, o Arthur faz isso, isso, isso. Eu falei, opa, então ele tá vendo a mesma coisa que eu não preciso nem explicar ou convencer ele do meu ponto de vista. E aí, ali na hora eu já falei, cara, você topa participar desse processo de evolução do Arthur com a gente? E ele falou, pô, sem dúvida nenhuma, e enfim, tô longe de ser a dona da verdade ou saber tudo, acho que é uma pessoa que vem com um olhar diferente, que vai contribuir muito, apesar da gente saber os mesmos pontos de melhora e ter a mesma opinião, ele vai propor exercícios diferentes, exercícios que eventualmente eu também não conheço, acho que ele vai agregar não só para o time, para o Arthur, mas também para mim, uma troca extremamente saudável e, poxa, eu tô feliz demais dele ter aceitado esse convite, então vai estar aqui com a gente por um período aí pra gente poder fazer essas correções e trabalhar na evolução dos dois individualmente e dos dois enquanto time. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo aqui no chão, tá? Pra você pegar esse momento, a gente vai precisar Daqui fazer dói, mais sei vezes. lá, eu não tenho segurança. Sim, então vamos fazer mais alguma parte do chão, tá? Cara, é como se estivesse limpando todos os nossos vícios, né? Não parece? Que tá limpando tudo, como se estivesse pulindo algo que a gente faz que atrapalha. O vício que a gente tem que atrapalha nós mesmos a progredir e melhorar. Acho que são esses detalhes assim, essa sintonia fina assim que falta às vezes na hora do... Ainda mais o Mundial, né? A questão técnica eu não tenho muito o que falar com você, vai ser mais essa questão de olhar que a gente tinha conversado com a Jéssica. E a minha percepção é que você, toda vez que você baixa a cabeça, eu sei que você vai largar. Tá, vamos mais um, deixa eu ver como é que tá. Tá, é o seguinte, tá. Ataque no Rodrigo. O que acontece? Você olhou pro outro lado, você viu que o cara veio pra cá. Naturalmente o bloqueador tá no corredor. Então você vai meter a porrada nele. Então eu quero que você dê firme lá nele. Pode até tirar e tudo mais. Se o Rodrigo correr pro corredor, eu quero que você dê na curta. Tá? O cut. Direto, tá? Você vai fazer diagonal agora, tá? Só pra ele pegar. Foi. Olhou antes. Boa! Faço um movimento diferente, né? Já puxo mais devagar, já nem olho mais pro outro lado pra me tentar fazer o movimento mais perfeito na bola, né? Que não é o certo. O certo é você estar olhando o outro lado o tempo inteiro. E eu sei disso, eu sei que eu tenho essa dificuldade um pouco. Acho que o jogo deles pode melhorar muito, pode atualizar muito, um jogo mais moderno. E essa é a proposta. Trazer uma coisa nova para eles, um jogo mais moderno, consertar, melhorar os movimentos de cada um e fazer um jogo mais compacto. Menos um jogo de altura e um jogo mais controlado. Esse é o meu estilo de jogo, esse é o estilo que eu acho que eles podem fazer e que eu acho que vai melhorar muito para o que hoje está o circuito mundial. Então essa é a minha contribuição e agradecer o convite da Jéssica, né? Agradecer também a eles por terem estar aberto para que possa escutar. Não é fácil você ver um adversário falando o que você precisa fazer. E eles estão super bem quanto a isso. Querendo ou não, eu sou adversário deles no circuito brasileiro. E eu tô pegando um pepino, porque quando eu for jogar contra eles eu tô ferrado. Mas independente disso, é a contribuição para o voleibol que eu fico feliz deles estarem evoluindo.
a vir pra cá. Desde Mirim mesmo, a gente competia aqui no Carioca, então tem uma certa rivalidade. Assim, tinha uma certa rivalidade, né, nessa época. Quem conhece o Ramon sabe do caráter dele, né? Assim, ele é uma pessoa diferenciada mesmo. O passe ainda tá ficando um pouco fora. Empurra mais o passe. Controla mais o passe, empurra mais o passe. Ele já passou coisas importantíssimas que a gente já tá colocando no nosso jogo, já faz parte do nosso jogo, a gente aceitou e concordou muito. Se Deus quiser, ele veio para ficar. Há mais uma coisa que ele faz, né? Porque ele é comissão dos atletas, ele joga, ele dá aula também no Instituto Evocar, né? A gente tem que falar do instituto dele, que funciona ali no Rio Sport Center, é muito legal. Acho que vai facilitar bastante. E não é só a gente que estuda, né? Os times cada vez estão estudando mais, estão usando mais recursos. Os jogos estão ficando um pouco mais redondos, que eu quero dizer, sei lá, talvez há mais tempo, um time que ficasse trabalhando muito com a chutada era a inovação. Hoje todo time treina e tem a capacidade de trabalhar com essa bola chutada, então todo mundo buscando sempre se reinventar, né? Eu comecei a sentir quando eu fui malhar, fazer aquele salto com peso nas costas, sabe? Sim. A gente tem que fazer um agachamento e saltar com o peso nas costas. Aí comecei a sentir. O tratamento em si nada mais é que o fortalecimento. A gente precisa adaptar esse tendão a suportar carga. E às vezes ele pode reclamar um pouquinho por acúmulo do treino, na praia, treino físico, na musculação. O outro já tem uma lesãozinha antiga aqui no ombro, né? Vai. O time bateu com o pé, com o calcanhar na cadeia do árbitro e na região do calcanhar. E a pancada foi grande, né? Aí ele fez um edema ósseo. E o edema ósseo demora realmente a ser absorvido, ainda mais no pé que a gente tem descarga de peso. Então, basicamente o tratamento para isso é tirar a descarga de peso, sem colocar o pé no chão, e tem alguns tratamentos de eletroterapia que conseguem acelerar essa cicatrização. Nossa, minha profissão é atleta e tem que estar todo dia treinando, não tem jeito. Então é tratar a dor, aguentar a dor e acelerar o máximo possível o tratamento, né? Recuperação. Chegamos em Gstad, esse lugar maravilhoso. No momento não dá pra ver porque tem uma nuvem gigantesca aqui atrás, atrapalhando a vista, mas é sensacional. Chegamos aqui em Gstad, a cidade tida pela maioria dos atletas como a mais linda de se jogar do circuito mundial. Ela realmente tem um certo charme encantador, vocês podem ver pelas montanhas aqui no fundo, então a gente jogar com essa vista é realmente encantador. É uma cidadezinha super pequena, as casinhas estão feitas de madeira e é no alto da montanha. Cara, é muito diferente jogar aqui, é muito legal. A etapa dessa vez vai ter algumas curiosidades a mais. As duplas olímpicas do Brasil já vão direto daqui de Gstad para Tóquio. Então as três que vieram, a Rebeca e a Duda, a Ana Patrícia e a Rebeca, e o Evandro e o Bruno daqui já pegam as coisas e vão direto para a Olimpíada. A Rebeca conversou um pouquinho com a gente, falou um pouco da expectativa de estar jogando sua primeira Olimpíada. Mostra o vídeo aí. Eu acho que a gente tá no nosso, não digo a melhor forma, mas a gente tá bem mais madura. Acho que o nosso time amadureceu muito em questão técnica, tática, né, mental mesmo.
E eu acho que essa parte física a gente ainda tem esse tempo aí para melhorar mais ainda. Também antes da Olimpíada lá em Tóquio a gente vai ter um tempinho de treino que vai ser extremamente importante. Então acho que agora é um momento só de aprimorar mesmo e a gente está bem feliz com esses momentos. E a Maria Elisa, ela conta como está sendo o primeiro mundial dela após a gravidez, como vai ser jogar, viajar para fora do país com o bebê esperando em casa, realmente deve ser diferente para ela. Eu me vejo me adaptando ao meu novo jogo, à minha nova parceira, aos novos times. Antigamente eu e a Thalita, a gente jogava contra Walsh e May, jogava contra chinesas, jogava contra Tchecolari e Menegatti. Hoje são outros adversários e principalmente focar muito mais em mim, porque não é fácil voltar de uma gravidez, não é fácil com 37 anos, voltar de uma lesão no ombro, voltar de Covid, voltar de tanta coisa. E a Thalita deu um passo atrás para me recuperar e para a gente colher bons frutos lá na frente. Os atletas aqui no estádio estão separados em diferentes hotéis e nós estamos no hotel chamado Hus, não sei como é que se fala. E cara, é um hotel super moderno, parece ser super novo, bem atualizado. A gente já viu que tem sala de jogos, tem spa, tem bronzeamento artificial. Eu vou mostrar um pouco para vocês, vou começar agora pela piscina. Vem comigo! Não é tão aquecida não, mas também tá gelada. Chegou o momento Just Dance, Nintendo Wii. Eu e o Arthur, a gente já escolheu a música aqui, Shakira. E agora é a nossa Foi a mais fácil que a gente achou. De arrasar. É de frente o puto. Agora sim. Agora. Agora. Que isso? Sozinho. Aí aqui tem uma sauna. Mulher tá pelada ali dentro. Confirma não. Caralho, a galera tá pelada.